Graça e paz. Bom, aqui a gente se sente em casa, né? Porque grande parte da nossa vida ministerial também ocorreu aqui, com o apoio do pastor Rai, né? O pastor Rai ainda continua sendo aí nosso pastor. Tem vários pastores, e um deles é o pastor Rai. Então, estamos em casa. Abra sua Bíblia, já foi orado, então nós vamos direto à palavra. Eu só tenho 3 horas, então vou tentar ser breve. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Eu não combinei com ninguém, mas o Espírito Santo combinou conosco, né? Então, os hinos que foram cantados, vim até combinando com o Rai, nem percebia, até para a gente cantar. Tem a ver com o que nós vamos falar em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 19. Todos acharam? Amém? Assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas, é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja entre qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem julgou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O tema da mensagem é Jesus, o dono da casa de Deus. Jesus, o dono da casa de Deus. Veja, os irmãos podem lembrar da história que é contada no Êxodo, em que Deus, ele livrou os israelitas da escravidão no Egito. E ao livrar eles da escravidão, ele levantou um líder que foi Moisés.
Quando termina a Torá, o Pentateuco, é dito que não se levantou nenhum homem, nenhum profeta igual a Moisés, que falava com Deus face a face, nem antes e nem depois. Este Moisés, Deus deu a ele uma instrução para edificar um tabernáculo. Porque enquanto ainda não havia templo, o povo então fazia as suas orações no tabernáculo. Fazia o seu culto no tabernáculo. E lá em Êxodo 25, verso 8 e 9, diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E é interessante este texto, porque ele concorda bastante com o Novo Testamento, mas não foi tão entendido pelos próprios israelitas, os hebreus. Deus disse: vocês vão construir um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vós. Não está escrito: vocês vão edificar um tabernáculo e eu habitarei no tabernáculo. Deu para entender a diferença? Deus não disse: eu vou habitar no tabernáculo. Ele disse: vocês vão construir o tabernáculo e eu vou habitar no meio de vós. Assim como o templo, ao inaugurar o templo, Salomão disse: Senhor, o que é este templo? Se nem os céus e os céus dos céus podem conter a tua glória, como é que esta casa poderá conter? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o povo, entendendo errado isso, achou que poderia fazer tudo de errado, poderia pecar, que a casa de Deus nunca ia ser destruída. Então, construiu o templo, vinham os reis, faziam suas corrupções, vinham os sacerdotes, vinham os profetas, estavam corrompidos e diziam: nós vamos ganhar a guerra. Os falsos profetas diziam assim: nós vamos ganhar, porque é a casa de Deus, não vão destruir a casa de Deus. E aí Jeremias se levantou como um profeta, como se fosse um traidor, e mostrou que o templo não é a casa de Deus, que a casa de Deus é o povo de Israel, que a casa de Deus são os santos de Israel, são aqueles que o servem, e é isso que nós chamamos igreja. O lugar da habitação de Deus não é esta construção, o lugar da habitação de Deus não é um lugar, ele é o povo de Deus reunido em algum lugar qualquer. Esta é a igreja, esta é a casa de Deus, e não a construção. Há um relato interessante de um grupo cristão chamado Quakers. Você deve ter comido a aveia, né? A aveia vem de um grupo cristão. Eles se recusavam a chamar a construção de igreja. Eles diziam que aquele era lugar da reunião, porque para eles igreja, como está no Novo Testamento, são as pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Em nenhum único lugar do Novo Testamento a palavra igreja se refere à construção ou se refere a lugar. Em nenhuma passagem do Novo Testamento a palavra igreja se refere a lugar. Todas as vezes que ocorre a palavra igreja se refere as pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Precisamos então entender, meus irmãos, que Jesus continua querendo habitar na sua casa, que é a igreja, porque Ele é o dono da igreja. Mas para entendermos e sentirmos a presença, para que Ele habite realmente na sua casa, que é o seu corpo, nós precisamos entender algumas coisas a respeito do que é a casa e de quem é o dono da casa. No plano salvador do Senhor, Ele sempre planejou habitar em uma casa, que é o seu povo, que é o relacionamento da aliança com Deus. E nessas afirmações que vemos aqui em Hebreus, nós podemos meditar e entender
este relacionamento de Deus com o seu povo na sua casa, que somos nós. E eu queria meditar sobre 3 afirmações que tem neste texto a respeito deste relacionamento do dono da casa com o seu povo, que somos nós. A primeira afirmação que o autor de Hebreus nos faz é que o dono da casa é maior do que a própria casa. O dono da casa é maior do que a própria casa. Num livro brilhante de um judeu chamado Ezekiel Kaufman, chamado o livro A Religião de Israel, ele mostra e prova naquele livro que a religião de Israel no Antigo Testamento, ela está muito distante do paganismo, daquelas religiões que usam lugares sagrados, que usam objetos sagrados, que usam mágicas, palavras mágicas. Ele estabelece a distinção, ele mostra nesse livro. Até pode você achar que parece muito, parece que há lugares sagrados, parece que há objetos sagrados no Antigo Testamento. Mas ele mostra, não há objetos sagrados. Não há lugares sagrados, há um Deus santo. E os lugares são santos enquanto este Deus santo se manifesta neste lugar. O lugar não é santo, é o Deus santo que se manifesta naquele lugar e aí aquele lugar se torna santo. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Alguém vai lá no Sinai, neste lugar onde Moisés entrou na caverna? É um lugar santo a caverna onde o cabrito entrou? Não. Porque Moisés, este lugar é santo, porque eu estou presente aqui agora. Quando eu me manifestar em outro lugar, este lugar já não será mais santo. Será o outro lugar que será santo, porque eu estarei me manifestando naquele outro lugar. Por isso o templo não é santo, o prédio não é santo, mas a igreja do Senhor é santa, porque um Deus santo se manifesta neste lugar. Porque o dono da casa é maior do que a casa. Porque o dono da casa é superior à própria casa. E é por isso, irmãos, que as tradições católicas e neopentecostais, e muitas pentecostais, têm errado grandemente. Porque eles tornam os lugares sagrados, eles tornam os objetos sagrados. Vem aqui, traz uma água aqui ungida. Água ungida é até estranho, né? Porque esta água que o pastor vai orar, ela é santa. Vem aqui 30 vezes no templo, porque vindo 30 vezes na campanha, não sei das quantas, você vai conquistar aquilo que você tem que conquistar, porque este lugar é santo. Venha e leve aqui, por apenas R$ 30,99, uma fitinha que é santa. E aí você leva na sua casa e põe lá no seu marido, na roupa do seu marido, o sabonete santo, a toalha santa, o lugar santo. Vamos fazer lá uma viagem para Israel, o dono da casa se manifesta. Onde a igreja está reunida, onde o povo de Deus cultua um Deus santo, aí aquele lugar se torna santo pela manifestação do dono da casa. O dono da casa é maior do que a própria casa. Isso nos faz rejeitar muito das identidades denominacionais. Por muito tempo, e ainda hoje, as pessoas sacralizam as instituições. Nós somos presbiterianos. Nós somos calvinistas. Nós somos luteranos. Nós somos batistas. Nós somos assembleianos. Se idolatra instituições. Se idolatra homens. Se idolatra sistemas políticos, financeiros, sistemas tantos que surgem por aí e esquecem de consagrar e glorificar o dono da casa, que é maior do que a casa. Jesus é maior do que as instituições. Não que nós reneguemos as instituições,
mas elas não podem tomar o lugar do dono da casa. Não pode se idolatrar igreja, locais, mega construções, grandes templos, e nem pequenos também, porque também se idolatra pequenos templos. Ah, minha igreja é pequenininha, ela é melhor. Então se idolatra também pastores, líderes, cantores. Vivemos na época da idolatria. Mas Hebreus 3:3 diz: maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Em Apocalipse 5:13 é dito: em seguida ouvi as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, ele é maior do que Moisés, ele tem maior glória, ele é maior do que a casa, porque ele é o construtor da casa. E o texto diz que o construtor da casa é Deus. Então Jesus é Deus. As pessoas ficam discutindo que na Bíblia não tem, falando que Jesus é Deus. Diz o verso 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. E diz que ele é aquele que edificou a casa. Ele é o dono, a razão de toda adoração, a razão de todo louvor, a razão de toda a glória. Nenhuma instituição, nenhum sistema pode substituir, nenhuma casa, nenhum lugar pode tomar conta e substituir o dono da casa de Deus, que é Jesus. A segunda afirmação de Hebreus é que o dono da casa é maior do que aqueles que servem na casa. O dono da casa é maior do que aqueles que servem na casa. O verso 4 que eu li diz: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, veja que glorioso, meus irmãos, mas Cristo, o Messias, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Como eu disse, Deuteronômio 30, 10 a 11 diz: e nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Moisés só não é idolatrado pelos judeus porque a Bíblia proíbe idolatria. Mas eles dizem que não há ninguém maior do que Moisés. Moisés é o rabino dos rabinos. Moisés é o profeta dos profetas. É o líder dos líderes. O autor de Hebreus está num dilema. Porque ele tem que mostrar essas questões a alguns judeus. Porque veja bem, o judaísmo na época de Jesus ainda tinha o templo. O templo ainda estava construído. E é uma religião bonita. As religiões que têm rituais são bonitas. Elas têm os seus rituais, ela tem os seus sacerdotes. O sumo sacerdote vestia aquela roupa bonita, né, com as pedras que representavam as 12 tribos. Ele tinha sua mitra, que estava escrito lá, santidade ao Senhor. Ele fazia aqueles rituais, era tudo muito lindo. Lembra que quando os discípulos viram o templo, falaram para Jesus: olha, que templo lindo, que lindas pedras. E aí Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. E veja agora, ao aceitarem, ao receberem Jesus como Messias, esses hebreus
entravam na igreja e não tinha mais nada. Não tinha um templo bonito. Não tinha um sumo sacerdote vestido com uma roupa diferente. Os apóstolos vestiam a mesma roupa. Os diáconos vestiam as mesmas roupas. A gente até brinca, né? Quando Judas foi trair Jesus, ele teve que dar um beijo no rosto de Jesus para mostrar quem ele era. Porque ele se confundia com os seus discípulos. Não havia nada que o diferenciasse. Não havia uma estola sacerdotal. Não havia uma mitra. Não havia nenhum símbolo, nenhuma vestimenta que o diferenciava dos outros. Ele era igual aos seus discípulos. Então, vai lá, tem que dar um beijo para saber quem é Jesus. Porque ele podia ser qualquer pessoa. E é este judeu convertido que são os destinatários aqui da carta, estão começando a ficar tristes, porque os judeus que não se converteram, falam, mas que é isso aí? Cadê? Vocês estão adorando um Messias morto por cruz, morte de bandido, dos piores bandidos. Você vai para onde cultuar? Num cenáculo, numa casa de alguém? Não tem templo. Olha aí os apóstolos. Eles são camaradas que não têm nada, como a gente diria, não tem nem onde cair morto. Olha, o seu grande apóstolo Paulo está lá aprisionado numa prisão romana, que era muito pior do que as prisões de hoje. Vocês não têm nada para mostrar, vocês não têm nada para ver. Cadê o ministério dos anjos? Cadê o templo? Cadê Moisés? E o autor de Hebreus começa o livro falando, Deus muitas vezes nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez os universos, os mundos. Ele é o centro da glória de Deus. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que Moisés. Ele é sumo sacerdote maior do que Arão. Ele é oferta mais perfeita do que as ofertas do Antigo Testamento. O autor de Hebreus está mostrando para eles, vocês não diminuíram, vocês se elevaram. Vocês não têm que olhar as coisas físicas, mas olhar as espirituais. Moisés era o servo da casa, agora é o filho, o dono da casa. O dono da casa é maior do que os servos da casa. Vocês não entenderam nada. Moisés disse, virá um profeta maior do que eu. Vocês devem ouvi-lo. E na própria tradição judaica existe essa tradição. Narmânides, um grande rabino que escreveu no século XIII, ele escreveu sobre o Messias. E ele escreveu, o Messias é maior do que Moisés. O Messias é maior do que os anjos. O Messias é maior do que Arão. O Messias é maior do que todas as coisas. Foi para ele, por meio dele, que foram feitas todas as coisas. Diz Paulo em Colossenses, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é a majestade da glória de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. João, no capítulo 5, chorava, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas o anjo falou para ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno, porque foi morto, e comprou para ele aqueles que procedem de toda língua, tribo e nação. E os anciãos pegaram as suas coroas e se prostraram diante do Cordeiro. Ele é a glória de Deus, ele é o majestoso, ele é maior do que os servos que servem na casa. Ele é o próprio Deus que edifica a sua própria casa. Ele não é um servo, não é um funcionário, não foi somente um profeta. Aqueles discípulos no capítulo 24, no caminho de Emaús, eles já estavam contando
que Jesus tinha sido alguém que já se foi. E falando com o próprio Jesus, eu acho até uma cena engraçada. Você não sabe das últimas notícias? Você está desatualizado. Teve um tal de Jesus, que foi varão profeta, grande em obras e palavras, mas os nossos príncipes o mataram. Você não está sabendo? É que Jesus foi muito educado. Ele pôde você, as últimas notícias estão aqui diante de vocês. Eu ressuscitei. Ele não é mais um profeta que se foi. Ele é o Deus que ainda é. Ele não foi mais um Moisés que já passou. O autor de Hebreus não escreve mais como Deuteronômio. Olha, houve um profeta tão grande que foi Moisés. E nenhum mais se levantou depois dele, como ele, que via Deus face a face. O autor de Hebreus fala, não, Moisés foi, o Messias ele ainda é. E aquele Moisés era servo, agora nós estamos tratando com o Filho. Nós banalizamos a expressão Filho de Deus, mas Filho de Deus significa que ele é o próprio Deus, que João vai dizer que se fez carne. No meio evangélico também se idolatra homens, meus irmãos, assim como instituições. Uns dizem, como eu disse, o calvinista, então você está exaltando Calvino. Calvino apedrejaria quem usasse o nome dele como nome de um movimento. Ah, nós somos luteranos. Lutero, ao saber que existia um grupo que se chamava luteranos, falou para eles, para com isso. Não quero uma instituição com meu nome. É Cristo, a glória dos reformadores. A bandeira que eles divulgaram é solo Christus. É só Cristo. É justamente contra isso que eles estavam combatendo. O Papa não é o centro. Os reformadores não são o centro. Somos o que? Arminianos, wesleyanos e tantas outras idolatrias enrustidas. Mais importante, meus irmãos, do que o pastor, do que o diácono, do que os obreiros, do que os músicos. Porque os pastores passam, os músicos passam. Moisés passou, mas ele permanece para sempre, como dono da casa de Deus. A igreja permanece. Eu falo lá para a minha igreja, o pastor é a pessoa menos importante da igreja. Porque quantos pastores já passaram pela igreja? E a igreja permanece. Nós vamos morrer e a igreja vai permanecer. Virá outros. E nós, no seminário, costumamos dizer que estamos formando pessoas melhores do que nós. Queremos formar pessoas melhores do que nós. Porque se for igual a nós, está ruim demais. Se for pior, aí nem vale. Então tem que ser melhores do que nós. Nós não temos ciúme dos nossos discípulos. Porque o discipulado cristão é justamente isso. E o próprio Jesus diz, vocês farão obras maiores do que eu fiz. O discipulado cristão é para formar pessoas melhores que nos substituam. O pastor, o líder não tem que ter medo de ser substituído. Ele tem que ter o desejo de ser substituído. Clamamos, por favor, me substitua. Aprende hebraico, aprende grego, para dar aula no meu lugar. Estou velho, cabelo branco já. Não confunda, meus irmãos, os que servem na casa com o dono da casa. E eu sei que é difícil, porque a nossa tendência é idolatrar professores, idolatrar os homens, idolatrar os pastores. Moisés morreu e seu corpo foi escondido por Deus para não ser idolatrado. Está lá em Deuteronômio 34, 5 e 6. Os reformadores morreram e foram sepultados. Deixaram um legado de homens e mulheres de Deus, servos de Deus, na casa de Deus, mas ainda servos, somente servos. O pastor não é sacerdote, não existe mais sacerdote. Algumas igrejas fazem do pastor sacerdote. Ah, pastor, ora por mim. Não, qualquer pessoa pode orar por você, que seja um cristão. Ah, expulsa um demônio, qualquer um em nome de Jesus.
pode expulsar o demônio. Tertuliano, ao combater a idolatria dos romanos, disse para ele: vocês não entenderam a nossa fé. O mais indigno dos nossos crentes expulsam os vossos deuses. Eu acho uma frase brilhante de Tertuliano. O mais indigno dos nossos crentes expulsam os maiores dos vossos deuses, seja eles quem forem, porque a autoridade nos foi dada, é a autoridade do nome de Jesus. O dono da casa de Deus, Jesus, é maior do que aqueles que servem na casa. E por último, última afirmação. O dono da casa exige que os que são da sua casa se mantenham firmes até o fim. Do 6 ao 19, o autor mostra, olha, cuidado, porque ali no deserto, muitos, na verdade quase todos, porque sobraram os filhos daqueles que saíram do Egito. E só 3 homens, né? Na verdade só 2 homens, Josué e Calebe, lógico, Moisés. Mesmo Moisés não entrou na terra. Então só sobrou Josué e Calebe quando entraram na terra. Porque eles pereceram no deserto. É muito triste nós vermos uma grande onda de pessoas se afastando da casa de Deus, se afastando do convívio do povo de Deus, se desviando. Veja, pesquise aí na internet quantos desses comediantes que fazem stand-up que eram pessoas que estavam na igreja. Quantos músicos que cantam agora no mundo estavam na igreja. Veja como os evangélicos estão sendo considerados as pessoas menos confiáveis. Mais de 70% da população não confia mais nos evangélicos. Embora haja muito debate aqui sobre a apostasia dos verdadeiros crentes, todos vão concordar que a carta aos Hebreus é uma advertência. Cuidado para não se afastar da casa de Deus. Não seja tentado pelas religiões que parecem mais bonitas, que parecem mais lógicas, que parecem que são mais agradáveis. Vários crentes se desviando para fazer parte da Umbanda e do Candomblé. Acredite, muitas pessoas estão se afastando do Evangelho para serem católicos e lá se prostrar diante de santos. Eu fiz lá um curso de árabe na USP, ninguém sabia ali que eu era pastor, e a moça falou, o professor estava dando aula de árabe, nem está falando de religião, ele nem era religioso, mas uma senhora falou: professor, você sabe por que tem tanto evangélico se convertendo ao islamismo? Eu olhei assim, ele falou: não. Ela falou: mas eu vejo muito evangélico se convertendo ao islamismo lá na mesquita que eu vou. Nós não temos noção, meus irmãos, mas as pessoas estão se afastando porque não entenderam que a perseverança não é uma opção para o crente, é uma exigência. O dono da casa exige dos que servem na sua casa que eles permaneçam até ao fim. É repetido 2 vezes aqui no verso 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Ele nos diz como que nós vamos ir até o fim. Ele diz: conservando firme a confiança e a glória da esperança. O verso 6 pode ser traduzido assim: se tão somente a confiança e a glória da esperança até o fim, fim aqui de propósito, até chegar ao propósito, firme mantivermos. É para manter o propósito firme até o fim, como um navio que tem o seu destino até que chegue ao porto que ele estava programado para chegar.
Mas como dizem alguns, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer navio serve, né? Sabe para onde vai, qualquer ônibus você pode pegar, qualquer trem você pode pegar. Mas nós que temos a convicção, não temos outro lugar para onde ir. Eu gosto muito daquele texto em que alguns discípulos se afastam de Jesus. Eram discípulos. E eles dizem assim, dura esse discurso, quem o poderá suportar? Aí Jesus fala assim, pessoal, vai embora não. Espera aí que eu vou mudar aqui o que eu estava falando. Deixa eu melhorar aqui, vocês não entenderam. Volta aqui que vocês não entenderam. Vou explicar mais claro. Falei em aramaico, vou tentar falar em grego. Ele falou o quê? Olhou para os discípulos, alguém mais quer ir? Algum de vocês quer ir? Aproveita, ó. Aproveita e vai, vai. E Pedro diz, para onde, Senhor? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí eu ensino para a igreja que um bom crente é aquele que não tem mais para onde ir. Se você tem para onde ir, então é melhor você ir logo. Agora, como Pedro, o verdadeiro discípulo, vou para onde? Eu era pescador, eu tinha minha empresa, eu deixei tudo para seguir Jesus. As palavras dele são vida, não tem vida em outro lugar. Quando Pedro, no final ali, do Evangelho de João, já está meio triste, e já está, talvez até mesmo querendo abandonar, Jesus aparece para ele, Pedro, tu me amas? E repete 3 vezes, né? Talvez a ideia do grego ali é, tu me amas mais do que eles me amam? Ou talvez tu me amas mais do que ama a eles? Há um duplo sentido ali em João. Você me ama mais do que eles me amam? Você me ama mais do que ama a eles? Então, você vem e apacenta as minhas ovelhas. Porque quando você era menino, você ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, outro te levará para um lugar aonde você não quer. No livro chamado Covades, um romance da época ali, um pouquinho posterior de Jesus, aparece uma história em que Nero está perseguindo os cristãos e Pedro está fugindo. E ao fugir para sair de Roma, ele encontra Jesus, e Jesus está indo ali para, na verdade, fugindo de Jerusalém. Jesus está voltando para Jerusalém. E aí Pedro fala, Covades Domini, onde vai, Senhor? Fala, vou voltar para ser crucificado. Não, Senhor, é porque você não quer. Então eu vou lá de novo. É lógico que é um romance, mas traz uma ideia interessante, de que uma vez que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós não temos mais para onde ir. Talvez uma humilhação, então você está na igreja porque você não tem para onde ir. É mesmo, é isso. É a humilhação. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você é crente aí porque você fazia isso e fazia aquilo, agora é fácil dizer que é crente. Mas, ô imbecil, é isso mesmo? Ô idiota, é isso que é mesmo? Mas vocês crentes são tudo errado, são tudo pecador. Então, a gente concorda. Nós somos tudo errado. Mas nós sabemos que somos errados, estão na igreja lá para nos santificar. É vocês que acham que são perfeitos e que não precisam de nada. Nós sabemos quem nós somos e nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir. Irmão, nem que eu quisesse, eu conseguiria ser ateu. Será que eu podia ser ateu? Não tem como. Você pode ficar triste com Deus, você pode ficar indignado com Deus, pode acontecer coisas na sua vida que você não entende, mas para onde eu vou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é? A música diz, aqui, ó, não combinei não, né?
Quem já entrou no Santo dos Santos não tem mais lugar para ir, meu irmão. Quem já experimentou a glória de Deus, não consegue mais encontrar glória no mundo. E aí nós vamos concordar que esses crentes que se afastaram têm um problema. Talvez eles nunca realmente se converteram. Talvez eles nunca experimentaram. Talvez estão num momento em que eles vão voltar. Mas quem já experimentou a glória de Deus, não tem mais para onde ir. Então, o dono da casa exige que você continue firme, não endurecendo o seu coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Parece que o autor aqui está se referindo a vários tipos de pecado, em Hebreus capítulo 3. Desobediência, rebeldia, tentar a Deus. Então, como guardaremos o nosso coração? Ouvindo aquilo que o Senhor diz, atando a palavra no nosso coração, nos umbrais das nossas portas, educando os nossos filhos, quer eles obedeçam também ou não, porque a Bíblia diz que o pai não levará o pecado dos filhos, nem o filho os pecados dos pais. A alma que pecar, esta morrerá. O homem endurece o seu coração se afastando de Deus. E o autor de Hebreus, nessa questão da exigência do dono da casa, diz também, não se apartando do Deus vivo, verso 12, e depois do verso 16. A desobediência é deixar de ouvir. Os hebreus morreram no deserto porque se rebelaram, deixando de obedecer a palavra de Deus que ouviram. É triste, meus irmãos, para um pastor, para um professor, ver que estamos pregando todos os domingos, toda semana, você está ouvindo, mas as pessoas às vezes fazem coisas que falam, mas será que eu estou falando para as paredes? Será que é só mais uma palavra que você vai ouvir e na segunda-feira vai esquecer? Já há casos na igreja que eu preguei, outro pastor lá que prega junto comigo, está pregando naquele momento, naquela semana que ele pregou, o indivíduo comete aquele absurdo de pecado, de erro, justamente que era aquilo que o irmão tinha pregado. É surdez mesmo. É exatamente, mas meu irmão, o pastor pregou, nem fui eu, outro pastor pregou isso domingo. E você caiu nesse erro, nessa semana mesmo, era isso que ele pregou, você prestou atenção? O povo de Israel é chamado um povo de dura cerviz. Deus vai falar através de Jesus, através dos apóstolos, eu mandei profetas, vocês apedrejaram. Eu mandei profetas, vocês mataram. Há uma parábola ali, do dono da vinha. Manda a gente, mata. Manda o servo, mata. Fala, vou mandar meu filho então, que eles vão respeitar. Aí os usurpadores da vinha falaram, o filho agora que nós vamos matar mesmo? Porque matando o filho, então teremos posse da vinha. É assim que as pessoas têm se comportado. Elas ouvem, mas não escutam. Não dão atenção à palavra de Deus. E aí elas vão se afastando e endurecendo o seu coração. E o texto termina dizendo para não nos tornarmos incrédulos. A referência que o autor de Hebreus usa está lá em está em Números capítulo 14, verso 1. Em Números 14, verso 1, diz assim, levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite,
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. E contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Este é o contexto em que Moisés envia 10 espias para ver a terra. E os 10 saem dizendo que eles eram como gafanhotos, que haviam gigantes na terra, que as suas muralhas chegavam até os céus. E só Josué e Caleb que falaram: não, a terra é nossa. É a terra que emana leite e mel. É a terra que o Senhor nos prometeu. E toda aquela geração pereceu no deserto. Mas quando você abre no livro de Josué, está lá Josué e está Caleb. Depois você lê lá. E aí, Caleb diz assim: quando eu tinha 40 lá, eu falei que a gente ia conquistar essa terra. Hoje eu estou com 80 e pouco, uns 84 ou mais. Me dá o lugar mais difícil aí. Mais ou menos assim. Dá quem não quer ir. 80 e tantos anos. Um lugar que ninguém quer. Esse é o que eu vou. Porque nós vamos conquistar, que o Senhor nos deu. Não somos incrédulos. Não devemos permanecer na incredulidade. E a relação que o autor faz é que, assim como os hebreus foram incrédulos na época de Moisés e não entraram no repouso, Deus exige que permaneçamos firmes para entrar no seu repouso. Que nós nos afastemos da incredulidade, porque é uma exigência do dono da casa para os que estão na sua casa, que permaneçam até o fim. Concluindo, meus irmãos, Jesus é o dono da casa de Deus. Adoremos somente Ele, porque o dono da casa é maior do que a própria casa. As instituições são só instrumentos utilizados para a glória de Deus, mas não podem tomar o lugar do dono. Adoremos somente o dono da casa, que é maior do que os que servem na casa. Nós temos referências, homens de Deus, pastores, pessoas que nos guiaram, mas eles não são dono da casa. Eles são servos da casa. São mais importantes no ministério que eles exercem, mas eles serão mais importantes quanto maior glória eles derem para o dono da casa de Deus. E precisamos, e é uma exigência, pois o dono da casa exige que permaneçamos até o fim. Não precisamos entrar em discussões teológicas e debates sem fim. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que o outro pensa. Eu sei que eu quero permanecer fiel até o fim, porque é uma exigência do meu Senhor e eu não tenho para onde ir. Fiquemos em pé, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o nosso Senhor, o dono da casa de Deus. E a casa de Deus somos nós, não individualmente, Senhor, não nas nossas famílias em particular, mas enquanto estamos aqui reunidos em Teu nome, o Senhor está presente no nosso meio, pelos séculos dos séculos e até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu que estaria conosco, não no lugar específico, Senhor, mas na reunião, na congregação, na Assembleia dos Santos, enquanto nos reunimos em Teu nome, é a Tua presença gloriosa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está presente. E que nessa presença gloriosa, Senhor, nesta manhã o Senhor possa, com esta palavra, Senhor, tocar no coração dos Teus servos, ó Pai, que ela tenha sido uma semente, ó Deus, e que tenha encontrado corações férteis, para que possa dar frutos, e esses frutos permaneçam, Senhor. Te louvamos, te glorificamos. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso dono, o dono da casa de Deus. Em nome de Jesus, oramos como igreja. Amém. Pastor Rai.